Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje dando continuidade ao nosso vídeo de semana passada, onde a gente falou sobre map, a parte conceitual. Agora que a gente compreende todos os conceitos, bora ver uma mão na massa aí como é que funciona as implementações de map na prática. Então, bora pro vídeo. Então, beleza, pessoal, já que já compreendemos a teoria, bora lá pra prática ver esses caras no código. Então, as principais implementações que eu vou estar conversando aqui com vocês é a questão do hash map, também do tree map e do linked map. E a gente vai ver aqui bem na prática quais são as diferenças deles no código. Então aqui a gente pode criar lá o exemplo da nossa concessionária e basicamente a nossa chave vai ser a marca e o valor que a gente quer armazenar é a quantidade de carros, que vai ser um inteiro. Então, integer. Tá difícil aqui, pessoal. Vem lá de JavaUt, nosso map, e aqui a nossa concessionária. É igual a new hash map. Show de bola. Então aqui na nossa primeira implementação, eu já tenho aqui a minha colinha das minhas marcas dos meus carros. E a gente tem aqui nosso mapa. Então o nosso mapa ele vai armazenar aqui como chave a marca do nosso carro e a quantidade de carros que a gente tem na nossa concessionária. E a gente poderia estar adicionando vários outros. Vamos primeiramente aqui aos nossos principais métodos, os métodos mais interessantes aqui que a gente tem nessa estrutura. Então o primeiro, obviamente, que a gente já viu, que é o put, que basicamente ele recebe a chave e o valor que você vai armazenar. Mas a gente tem alguns outros interessantes, como por exemplo, eu quero descobrir quantos Fiats tem na minha concessionária, a gente vai estar utilizando o get. Então eu quero saber quantos Fiat tem na nossa concessionária. E eu quero saber se tem o carro. Sei lá, eu quero saber se tem o Bulgari. Eu não sei se escreve dessa maneira, me corrijam aí se eu estiver errado. Mas eu quero fazer o quê? Eu quero buscar. Tentar pegar esse cara, tentar pegar o valor de Bugatti. Porém, se ele não existir dentro do nosso mapa, eu quero que ele retorne um valor padrão. Aí a gente tem o getOrDefault, que ele vai tentar pegar o valor. Se ele não encontrar o valor, eu quero que ele retorne o valor padrão, para mim que é 0. Senão ali no nosso caso, ele estaria retornando pra gente um nulo, se ele não encontrar. Então eu quero que seja o valor padrão 0, por isso que eu estou utilizando o getOrDefault. Se eu utilizasse somente o get, seria retornado nulo, porque a gente sabe que não tem o Bugatti aqui na nossa estrutura. Bom, nisso a gente já... Ele retornou 12 porque a gente tem o Fiat e retornou. E retornou 0 porque Bugatti não existe, retornaria nulo. Retornou o valor padrão, que é 0. Então aqui são um dos nossos principais métodos que a gente tem aí na nossa estrutura. Temos também o containScale, que ele vai retornar para a gente se a determinada chave está dentro da nossa estrutura. Se ela existe, vai retornar um booleano, se esse cara aí existe ou não. Então a gente tem tanto o containScale quanto o containSvalue, que vai funcionar da mesma maneira. Vai retornar um booleano falando se aquele valor específico existe ou não na nossa estrutura. isEmpty, tudo isso aqui a gente já conhece, isEmpty, size, a gente já conhece lá das collections que a gente viu nos primeiros vídeos. O que eu iria comentar são esses, os principais. Então, a gente tem alguns bem específicos aqui do nossa estrutura map, como a questão de poder remover ali por chave, dar o replace, que ele vai ser algo muito similar ao nosso put ali, né? Que é no sentido de que a gente não pode ter, como eu já comentei com vocês, a gente não pode ter chaves duplicadas. Então, se eu tentar adicionar o BMW 2 vezes aqui, o que vai acontecer é que o valor de BMW vai ser 10. Então, digo que é algo muito similar ao replace, porque ele vai estar fazendo algo nesse sentido, né? A gente vai estar sobrescrevendo ali, quando a gente estiver utilizando o replace, vai estar pegando ali o valor de uma chave e sobrescrevendo. Mas como é que a gente sabe que o BMW ali vai estar com 10? Isso, dado que a gente já viu aí os principais métodos, então a gente tem aquelas questões como isEmpty, size, etc., que a gente já conhece, e os principais que eu gostaria de comentar aqui, questão do get, containScale
e o put. Mas como é que a gente itera nessa estrutura? Para a gente descobrir que o BMW está com o valor de 10. A gente pode utilizar o for each da própria estrutura, que ele vai funcionar aqui com uma lambda um pouquinho diferente, porque ela tem 2 valores nessa lambda. E a gente já vai ver o que é lambda nos próximos vídeos, quando a gente for falar de String API. A gente tem que pegar a nossa chave e o nosso valor. Então são 2 valores, que é essa nossa lambda aqui do nosso mapa retorno. E a gente pode iterar dessa maneira, nesse nosso mapa. Então a gente pode pegar a chave e concatenar ela com o seu respectivo valor. Então a gente pode iterar tanto dessa maneira, quanto pegar um método que a gente tem. Então, com base nisso, a gente já conseguiu printar, que é o entry set. O que é o entry set? O entry, ele vai ser uma classe que vai ter, basicamente, nossa chave e nosso valor. Então, a gente consegue dar um getKey e um getValue. E, basicamente, esse entry, a gente consegue ter um set dele. Então, se você não sabe o que é a estrutura set, vê lá nosso primeiro vídeo sobre a Collection Framework, onde a gente fala sobre set. Vai ser algo similar a uma lista dessa nossa entry, que guarda a nossa chave e valor. Então, a gente poderia pegar isso e iterar em cima desse set. É uma das possibilidades, mas eu acho que é mais interessante a gente utilizar ali o for each direto, que está disponível em um dos métodos. A gente tem também a questão do keySet, que ele vai retornar um set de strings com todas as chaves, e a gente tem também a questão do values. Com isso a gente mata efetivamente tudo que eu gostaria de trazer de métodos aqui para vocês. Então, bom, o que é interessante a gente ver aqui também? Eu vou só comentar aqui esse cara para a gente criar tratar alguns pontos de implementações específicas. Então a gente viu aqui que ele não está garantindo para a gente a ordem da inserção dos nossos itens. Então a gente viu que a gente não pode ter chaves duplicadas, ele vai sobrescrever a nossa última chave, mas hashmap em específico ele permite que a gente tenha ao menos uma chave nula e múltiplos valores nulos. Então quando eu digo múltiplos valores nulos, é porque eu posso ter aqui dado uma outra chave, um valor nulo também. Só para deixar claro que lá em hashtable isso aqui estaria dando null pointer. Mas, beleza. Apenas para dizer que a gente pode ter ao menos um valor, uma chave nula e vários valores nulos. Isso não está garantindo para a gente e não está garantindo a ordem da inserção dos nossos elementos. Como é que a gente poderia resolver isso? Com o nosso hashmap encadeado. Com ele, a gente teria a garantia de que, da maneira que a gente inseriu os elementos, a gente conseguiria, dado que a gente iterasse eles estariam na mesma ordem que a gente inseriu os elementos. Claro que a BMW aqui no caso foi a primeira que a gente inseriu, mas depois a gente atualizou o valor. Mas todos os outros aqui ele respeitou. E basicamente essa é uma das principais diferenças que a gente tem. Claro que a performance do Linked Hashmap ela vai ser inferior ao hashmap pelas questões que a gente tem aí do próprio encadeamento. E se eu quisesse ter esse cara aqui ordenado em ordem alfabética, eu poderia estar utilizando a TreeMap. Até agora, como a gente utilizou Linked Hashmap e Hashmap, a gente pode deixar dessa maneira genérica. Porém, no caso de TreeMap, ele tem alguns outros métodos, como por exemplo, e esse cara ele vai ordenar para a gente a nossa estrutura. Ele tem alguns outros métodos específicos, porque se a gente for voltar lá na nossa documentação, ele estende de sorted map. Então ele tem alguns métodos a mais. Como por exemplo, a gente poderia ter aqui o concessionárias.first key. Aí eu pergunto para vocês, por que esse método não está aparecendo aqui? Porque se a gente jogar o tipo aqui de concessionária como map, a gente mata esses métodos específicos de TreeMap. Então a gente poderia aqui ou colocar sorted map ou tipar ele como a implementação concreta. E a gente teria o first key. Nisso a gente vai ver que vai ser ordenado de maneira alfabética, a ordenação natural dos nossos elementos aqui. Então com isso a gente... Tomamos um errinho aqui, né? Que é nulo. Nossa, first key nula? Que história é essa?
Ah, sim, ele não aceita elementos nulos, pessoal, a implementação do TreeMap. Então ele estoura null pointer assim como o nosso hash table. Então, com isso, a gente teve a nossa ordenação aqui, correta, Audi, BMW, Chevrolet. E assim a gente fecha esse nosso vídeo aí sobre nossa interface map e suas implementações. Fico muito feliz de você ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.